Meus amados, o tema da nossa mensagem hoje, o que está escrito ali? Perguntas poderosas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 29. Abra em 2 Crônicas 29, vou mostrar para você. Perguntas poderosas. Vou te mostrar pelo menos 3, tá? Especialmente para você sair de uma situação complicada, difícil. Quem sabe você está vivendo uma situação complicada, ou pode ser que não esteja, mas problemas surgem, ou não? Sim ou não, igreja? Surge. Na vida de quem? Hã? De todos? Sim ou não? Por que surge? Porque estamos por aqui, é ou não é verdade? Porque nem tudo depende de você, não é verdade? Sim ou não? 2 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 29. Vamos ler juntos? Vai aparecer aqui no telão também, aí você lê junto com a gente. Vamos lá então? Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Eu queria que você lesse com bastante atenção para você, pelo menos ter uma nuance do que estava acontecendo quando Ezequias assumiu o reino de Judá, ok? Vamos lá. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o quê? Fez ele o quê, igreja? O que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi não era o pai biológico dele, o pai dele era Cai, já fala um pouquinho desse cara, mas ele decide fazer de Davi a sua referência espiritual, o seu pai na fé, digamos assim, como exemplo. Amém? Vamos lá? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, em voz alta esse versículo 3 junto comigo, vamos lá, desde o início. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário o quê? A imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e fizeram o que mais? E lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Senhor Deus de Israel. O resultado qual foi? Vamos lá? Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assovios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Versículo 10 em voz alta comigo, vamos lá? Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Repete isso. Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Digam graças a Deus. Amados, olha para mim aqui, interrompa a sua leitura só um pouco. Fixem os olhos em mim, você de casa também. Esses dias meditando a respeito, alguns dias meditando sobre essa passagem, embora não seja os livros da Bíblia que eu estou lendo agora, mas eu pude perceber que existem algumas perguntas que nós podemos extrair aqui desses versículos que eu mostrei para você, que podem ser poderosas na sua vida. Antes de falar para você a respeito das perguntas, só para você entender e situar-se dentro do episódio aqui, quando esse menino de 25 anos de idade assume o reinado de Judá, de Jerusalém, em Jerusalém,
ele pega um reinado todo quebrado do seu pai. O seu pai se chamava Acais. Qual o nome do pai dele? Acais. Pensa num rei ruim. Ruim. Foi Acais. Tudo que não presta ele fez. Até queimar os seus filhos, enfim, levar pessoas a fazer isso, ofertas a outros deuses, ele fez. E levou todo Judá a essa corrupção espiritual e moral também. Consequência disso, desgraça, cativeiro, invasão dos inimigos, derrota, famílias destruídas, pessoas sendo levadas cativas, mulheres sendo estupradas, seus filhos mortos, enfim, por causa de uma decisão errada que Acais tomou. Esse Acais morre e agora quem assume o reinado é quem? Ezequias. Qual o nome? Ezequias. A primeira pergunta dentro do texto que eu vou mostrar aqui para você, que é poderosa, e quem gosta de anotar, anote. Qual a sua situação atual? O que Ezequias faz é observar com cuidado, nitidamente, qual era a situação. Não tente maquiar a situação. E nem fuja. Já falo a respeito disso. Não tente maquiar. Qual é a situação real que você está vivendo? Como é que está o casamento? Como é que estão as finanças? Como é que está a sua vida com Deus? Como estão os filhos? Seja honesto com você mesmo. Seja sincero, qual é a situação real? Para você se posicionar. Para você entender o que está realmente acontecendo. E eu queria ensinar uma coisa para você que é muito, muito, muito importante. Em nome de Jesus, queria que você guardasse isso no seu coração, por favor. Em nome de Jesus. As adversidades, elas te dão 4 caminhos. Os 3 primeiros não vão mudar nada na sua vida. O 4º é o único que vai poder mudar e trazer um resultado diferente. Que caminhos são esses? O primeiro caminho é o caminho da vitimização. A pessoa que se vitimiza, ela busca um culpado e ainda terceiriza a mudança da sua vida. Logo, ela nunca acontece. O segundo caminho, sabe qual é? É o caminho da desculpa. Por mais forte que ela seja e convincente a alguém, ela não tira você do fracasso. Ok? O terceiro caminho é o da fuga. Quem foge do problema torna-se escravo dele e nunca muda a situação. O 4º caminho, que é o único que pode mudar a sua vida verdadeiramente, é quando você pensa naquilo que está acontecendo e procura ter informações a respeito do que pode ser feito para sair daquela situação. Pensa nisso. Marca esse tempo aí, o pessoal da transmissão, para pegar isso que eu acabei de falar aqui, dos 4 caminhos aí que eu quero postar essa semana nas redes sociais, tá bom? Deu para você entender isso, igreja? Em nome de Jesus, a respeito dos 4 caminhos que você tem? Ou você tem da vitimização, deu para entender isso? Ou o caminho do quê? Da desculpa, vai ficar dando desculpa. O caminho da fuga, quem foge dos problemas torna-se escravo dele. Aliás, no meu livro eu falo um pouco a respeito disso, de fugir do problema. O que acontece com quem foge do problema? E falando do livro, coloca até o banner aqui do livro. Eu só não falo a data ainda, porque o rapaz, está aí nos slides que eu enviei, tá bom? Do livro. Só não falo a data ao certo, que o rapaz me enviou essa semana, falou que o livro já está pronto, nos slides que eu enviei, que está aí, o do livro, tá bom? Isso, está ali. Transforme a sua vida. Nós vamos fazer um lançamento aqui na igreja do livro. Nesse livro tem orientações que vão assim, que podem transformar a sua vida e vida de alguém. Amém? Então, rapidinho, eu já vou estar dizendo para você quando que a gente vai lançar o livro, para você poder adquirir para si, para outrem. Enfim, tinha gente que viajou por esses dias, que queria já o livro para levar para familiares que estão em outro lugar, devem estar nos assistindo agora pelas redes sociais, mas não deu tempo ainda, é o período do ano também, né? Mas em breve vai estar aqui com a gente. A primeira pergunta, então, que você tem que fazer: qual é a situação que eu estou vivendo? Qual é a real?
Amém, igreja? Seja honesto com quem? Com você mesmo. Ah, bispo, mas eu tenho que viver pela fé. Eu sei. A gente tem que olhar com os olhos da fé. Mas eu não posso negligenciar qual é a realidade que eu estou vivendo. Senão não vou fazer o que tem que ser feito para mudar. Sim ou não, igreja? Então essa é a primeira pergunta. E Ezequias faz isso. Porque de repente você está pensando, bispo, tirou isso da onde? Do texto. Porque Ezequias fez isso. Ele falou, pessoal, a situação é essa. Cativeiro, invasão, miséria. Sim ou não? É isso, a situação é essa. Qual é a situação? A situação é essa daqui. Qual é a segunda pergunta que eu devo fazer, que ela é poderosa? Espera aí, o que me fez chegar aqui? Nessa situação que eu estou. Você está entendendo? Sim ou não? Por que isso é poderoso? Porque se a pessoa for humilde, ela vai reconhecer os erros que ela cometeu, as falhas, os caminhos que ela percorreu que não era para ter percorrido, pessoas que ela permitiu entrar na sua vida que nunca tinha que ter deixado entrar. Você está entendendo? Sim ou não? Ué. Atitudes que ela tomou na base da emoção, sem pensar direito, sem buscar uma orientação, sem pedir uma opinião de outro que tem mais experiência no assunto. Você compreende o que eu estou dizendo, igreja? Está claro isso, em nome de Jesus? Então essas duas perguntas são poderosas, sem dúvida alguma. E da onde o Senhor tirou isso? Do texto. Porque ele diz, o que nos trouxe até aqui foram os pecados de todos. O que ele diz? Os nossos pais deram as costas para quem? Para Deus, fechar a casa do Senhor. Fechar a casa. Não tem mais culto para Deus, agora culto é para outros deuses. Você está entendendo? Ou seja, ele entendeu a situação que estava, crítica, derrotada, de miséria, mas não apenas parou ali e ficou se vitimizando e tal, nem ficou nesse lugar de vítima, quando ele externa para as pessoas dizendo, olha, os nossos pais pecaram, fizeram isso e aquilo outro, como quem diz, eu não podia fazer nada, porque o meu pai era o rei. Você está entendendo? Sim ou não? Eu não podia fazer nada. Se eu tentasse fazer alguma coisa, eu morria. Quem compreende isso? Em nome de Jesus. Mas agora eu sou o rei. Ou seja, saia do lugar da vitimização, do lugar de ficar culpando os outros, pessoal. E comece a escrever a sua nova história em nome de Jesus. É isso que Ezequias estava disposto a fazer. Aí eu vou entrar na pergunta mais poderosa ainda. Qual é a pergunta mais poderosa? O que fazer para sair dessa situação? Sempre existe algo a ser feito. Pode falar isso, por favor? Não, mas nem todo mundo falou, porque nem todo mundo acredita. Vamos lá, pode falar em voz alta? Existe, sempre existe. Sempre existe algo a ser feito. O problema é que às vezes a gente desiste. Só desista, meu amado, daquele que você percebeu que não é de Deus para você. Que você tem certeza que não é. Compreende o que eu estou falando em nome de Jesus? Porque é muito fácil, ou é muito comum as pessoas desistirem de lutar. É mais fácil o quê? Se entregar. Ou não é? É mais fácil se entregar. É mais fácil dizer, realmente está difícil. Realmente a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Olha que coisa legal isso, pessoal. Ezequias sai do lugar de vítima. Ele apenas diz, pessoal, nós estamos nesse lugar que estamos por causa do que os nossos pais fizeram. Mas nós não precisamos o quê? Repetir os mesmos comportamentos. A gente não precisa. Quantas pessoas nos dizem assim, mas é por causa do que aconteceu com os meus pais, né? Por isso que eu sou assim. Tá bom, mas Deus está te dando uma chance de você escrever a sua história. Acabou. Porque meu pai foi assim comigo, minha mãe foi assado comigo, é isso e aquilo outro, porque eu não tive exemplo dentro de casa. Sim, mas Jesus te chamou, porque Ele acreditou em você e deu a você uma caneta poderosa na sua mão para você escrever uma nova história e diga, eu vou escrever em nome de Jesus, amém? Pode falar isso, eu vou escrever uma nova história, pô. Vamos escrever uma história de vitória em nome de Jesus, ué. Então o que ele faz? O que Ezequias faz? Pô, espera aí, já reconheci o lugar que estamos, já entendi onde nós estamos, já tive a resposta do porquê que isso está acontecendo, porque todos deram as costas para quem? Para Deus. Agora a próxima pergunta qual é? Espera aí, o que fazer para sair dessa situação?
Ezequias pensou, o que a gente precisa é trazer Deus de volta. Amém, pessoal? É isso. É trazer Deus de volta. E o que ele diz? Nós lemos aí, juntos, em voz alta, no versículo 10. Vamos lá, vamos ler novamente aí o versículo 10, toda a igreja? Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para quê? Para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Pronto, acabou. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode trazer Deus de volta para a gente, para o nosso lado? Porque se Deus estiver com a gente vence tudo. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Deus com a gente, nós somos maioria, ou não, igreja? Sim, até aquilo que humanamente falando não tem saída, passa a ter. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ora, então ele pensa, peraí, o que nós podemos fazer? Vamos trazer Deus de volta. Então ele chama o sacerdote e falou, vou abrir o templo de novo. Eu quero que vocês limpem o templo de tudo, de toda sujeira, seja sujeira de sujeira realmente, como a sujeira espiritual. Vamos acabar com a idolatria aqui em Judá. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos acabar com a idolatria, vamos acabar com esse negócio de sacrificar outros deuses, vamos então todos agora sacrificar somente ao Deus de Israel, vamos todos começar a adorar somente ao único e verdadeiro Deus, ou seja, foi isso que ele fez. Está claro o que eu estou dizendo, igreja? Quem entendeu a questão das 3 perguntas? Qual é a primeira pergunta? Espera aí, qual é a situação atual que eu estou vivendo? Qual é a segunda pergunta? O que me fez chegar aqui? Quem sabe você não está numa situação hoje, pessoal, por causa de preguiça? Ué. Quantos de nós não fizemos algo por causa de quê? Vamos lá, pode falar aí, igreja. Eu me incluo também. Quantas vezes não fizemos algo por causa de quê? De preguiça, procrastinamos, jogamos para depois. Depois eu faço. Não faz nada, pô. Não faz nada, se tem que fazer, faz logo. Amém, igreja? Se tem que fazer, faz logo, meu irmão. Em nome de Jesus. Ué. Quantas pessoas não estão com a vida destruída em alguns aspectos porque não é humilde para reconhecer que precisa mudar algumas coisas? Sim ou não? No casamento, está esperando, não, quando ele mudar eu mudo, então esquece, pô, muda você primeiro. O que você sabe que pode mudar? Então muda. Mas ele ou ela não querem mudar, muda você, faz a sua parte. O que depende de você, está fazendo? Então faz, ó. Amém, igreja? Faz a sua parte. E deixa que Deus faça aquilo que não está ao seu alcance. Digam graças a Deus. Quem está compreendendo isso? Em nome de Jesus, igreja. É assim, ué. E é isso que Ezequias fez. Pois, espera aí, o que aconteceu? O que nos trouxe até esse lugar? Idolatria, deram as costas para Deus. Espera aí, o que eu posso fazer? A terceira pergunta. O que fazer para sair dessa situação? Pergunte a você mesmo, o que eu posso fazer para sair dessa situação? Poxa, bispo, não sei. Converse com alguém que tem experiência no assunto, ele vai te dar direção. Agora, tenha a disposição de fazer o que deve ser feito. Porque se você tiver a disposição de fazer, você vai sair dessa situação. Amém, igreja? E se amanhã ou depois, você vier a passar por uma situação crítica? Porque hoje, de repente, você diz assim, bispo, essa palavra não é para mim, porque eu estou bem. Estou 100%, glória a Deus, meu amado. Mas problemas podem surgir. E eu vou mostrar para você daqui a pouco aqui. Problemas podem surgir na vida de qualquer pessoa. Sim ou não, igreja? Então eles tomam uma decisão. Meu amado, ele disse, eu estou resolvido. Diga isso. Vamos lá, com força. Eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Nós vamos fazer uma aliança com Deus. Tira toda a imundícia. Que imundícia você sabe que está dentro de você? Pensamentos, sentimentos, desejos, comportamentos, atitudes, enfim, palavras que você sabe que são imorais. Tirou. O que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Procura ver, em nome de Jesus. Como que eu agrado a Deus? Eu tenho que procurar ver o seguinte, pois espera aí, o que está de acordo com a vontade de Deus e o que não está? Nós estamos nesse mundo aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Não, porque agora é a moda é essa. Tá bom, a moda é essa, mas espera aí, essa moda, estou falando moda num todo aqui, às vezes até de roupa, mas essa moda ofende a Deus, princípios bíblicos? Então você diz, não, isso não é para mim, então. Pode ser moda, mas não serve para mim. Amém, igreja? Isso serve para tudo na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja.
Procura ver suas postagens no Instagram, elas transmitem o quê? Elas comunicam o quê? Aí o rapaz põe a foto lá, todo coisado e tal, se achando a última Coca-Cola do deserto. Pô, quando as mulheres olharem, vão me achar o máximo. É para isso que você está postando? Você está entendendo, sim ou não? A moça botando lá as fotos como se fosse um produto à venda. Aí depois não sabe por quê. Igual a moça uma vez falou, não entendo por quê, os rapazes só vêm querer se aproveitar de mim. Dá uma olhadinha no Instagram dela, você vai ver por quê que acontece. Simples, simples, simples. Eu falei com ela, mostrei, por favor, abre seu Instagram. Ela abriu, eu falei, o que você acha disso aqui? Ela, eu nunca tinha pensado nisso não. Eu falei, então tem que pensar, pô. Amém, igreja? Ué. Só questão de olhar, pessoal. Meus amados, Ezequias mudou tudo lá. Levou todo o povo. Leia os próximos capítulos, eu não vou estar lendo tudo aqui não. Leia os próximos capítulos e você vai ver. Levou todo o povo a fazer ofertas só para Deus, adorar só a Deus. Adorar só quem, igreja? Só a Deus, só o Senhor. E olha que bacana, hein? No primeiro mês do ano, no primeiro mês do seu reinado, olha aí, versículo 3, vamos ler juntos? Por favor, leiam comigo aí o versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Diz para mim, quantas outras coisas ele poderia fazer primeiro? Agora era o rei. Sim ou não? É ou não é verdade? Espera aí, vamos fazer mais armas? Vamos fazer aliança com outros povos para a gente se fortalecer? Para a gente não ficar tão vulnerável aos inimigos? Quem concorda? Não podia fazer isso? Sim ou não? Mas não. Primeira coisa, primeiro mês, nós estamos no primeiro mês do ano. Quem quer que esse seja o melhor ano da nossa vida? Diga 2026, já é o melhor ano da nossa vida. Amém, igreja? Mas o que você já está fazendo? Sério, o que você já está fazendo? Ou está só nessa, não, vai ser. Já está fazendo o quê? Primeiro mês. Deixa eu resolver o mais importante. Qual é o mais importante? O espiritual. Eu pergunto, você fala, qual é o mais importante? Qual é o mais importante? O espiritual. O espiritual é a base, é o fundamento. É o fundamento. É aquele que Jesus ensina, não edifique sobre a areia. É até mais fácil, mas vai ruir quando vier a tempestade, a enchente, vai levar a sua casa. Edifique sobre a rocha. A rocha é quem? É Jesus. Na rocha, para edificar na rocha, dá mais trabalho. Mas é para sempre. Amém? É para sempre. Pode vir a tempestade que for, a enchente que for. Não vai carregar a sua casa. Mas quantos estão dispostos a edificar sobre a rocha? Querem edificar sobre a areia? Querem o mais fácil? Então Ezequias é um exemplo para nós. A primeira atitude no reinado. Vamos resolver o espiritual. Eu imagino conselheiros falando, mas vem cá, a gente tem um monte de inimigo, a gente tem que se fortalecer nisso, naquilo. Ele fala, ei, a gente está nessa situação por causa disso aqui, ó. Porque o espiritual está mal. Olha bem dos meus olhos aqui, você de casa também. Você já procurou ver como é que você está? Você está com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu desejo de estar na casa de Deus? A sua disposição de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus? Veja que a desgraça chegou àquele lugar, a razão era essa. Deram as costas para Deus. É isso, essa era a razão. Ezequias entendeu, falando, eu quero Deus com a gente. Eu não quero dar as costas para Deus, eu quero estar de frente para o Senhor. Eu quero Deus conosco, andando ao nosso lado. Então vamos abrir as portas da casa do Senhor. Vamos voltar todo mundo a frequentar a casa do Senhor. Em vez de sacrificar outros deuses, vamos sacrificar para quem? Ao Senhor. Em vez de adorar outros deuses, vamos adorar quem? Ao Senhor. Pronto, acabou. Meus amados, veja comigo lá no capítulo 31 agora, verso 20. Vai lá no capítulo 31, versículo 20 e 21. Vamos ler em voz alta, toda a igreja, em nome de Jesus. Assim fez Ezequias em
todo o Judá fez o que era bom e reto e verdadeiro perante quem? O Senhor seu Deus. Ei, detalhe, fez o que era reto perante quem? Fez o que era reto perante quem, pessoal? O Senhor seu Deus. De repente está você preocupado em fazer o que é bom ou reto aos olhos dos outros. Compreende isso? Não, mas o que meus amigos vão dizer? E seus amigos vão te salvar por acaso? No grande dia, quem vai decidir se você vai ser salvo ou não? Quem é o que tem o poder de mudar a história da sua vida? Num todo. E está você preocupado em agradar os outros. Quando dá para agradar simultaneamente a Deus e ao próximo, amém. Mas vai ter um momento que você vai ter que escolher. Ou agrada o próximo ou agrada a Deus. É melhor agradar o Senhor. Porque agradando o Senhor, Ele vai ser contigo. E Ele estando contigo, você será mais que vencedor em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Agora, vamos lá. Próximo versículo aí. Em toda obra que começou, leiam comigo, em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração o fez, e o que? Prosperou. De todo o coração o fez e prosperou. Qual foi o resultado? Prosperou. Pronto. Quem quer prosperar? Dá um brado de vitória aí. Está aqui, o caminho é esse. Faça essas 3 perguntas. Qual a situação real minha? Segundo, o que me fez chegar onde eu estou? Reconheça, seja humilde, reconheça. O que você fez para o seu casamento estar assim como está? O que você fez para as suas finanças estarem assim como está? Gaste mais do que pode? Não pode ver uma placa escrito... Olha a palavra mágica. Promoção? Não é verdade? Pronto. Não pode ver. O que você fez? Então reconhecer, pois. Foi isso. Não negligenciei na educação dos meus filhos. Mas nunca é tarde. Amém, igreja? Diga, nunca é tarde. Com Deus nunca é tarde. Dá. Meu filho se perdeu, dá para você resgatá-lo em nome de Jesus. Seja humilde, reconheça, converse com ele. Peça perdão, peça desculpas a ele, se humilhe diante dele. Não, não posso fazer isso. Quem falou para você que você não pode? Quem falou? O mundo falou isso para você. Não foi o que Jesus falou. Se Jesus lavou o pé dos discípulos, você não pode lavar o pé do seu filho? Entende o que eu estou falando? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, de se consertar, de reconhecer que você foi negligente. Enfim, mas que você está disposto a recuperar o tempo perdido, a ajudar, enfim. Olha o resultado aqui, igreja. Qual foi o resultado, igreja? Prosperou. Qual foi o resultado? Prosperou. Agora, tudo foi resolvido, sim ou não, igreja? Sim ou não? Vamos lá. Estão entendendo isso? Tudo foi resolvido, agora está tudo legal, tudo bacana. Estão prosperando agora. Você está pronto para prosperar, igreja? Sim ou não? Você está pronto para vencer, para ficar tudo bem na sua vida? Por que estou fazendo essa pergunta? Porque você tem que estar pronto. Porque quando você ficar bem, isso vai despertar em algumas pessoas uma coisa chamada, que começa com a palavra I. Inveja. Está pronto para ser invejado? E não se deixar levar? E orar por aquela pessoa e desejar o bem dela em nome de Jesus e não o mal? Porque olha só o que acontece agora no capítulo 32, verso 1. Capítulo 32, versículo 1. Depois dessas coisas, leiam comigo, e dessa fidelidade, olha como está escrito, depois dessas coisas e dessa fidelidade, quer dizer que ele foi o quê? Fiel. E dessa fidelidade veio quem? Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. O bem-estar agora de Judá despertou o quê? Inveja. Senaqueribe, rei da Síria, era o mais forte de todos na época. Estava invadindo todas as cidades, controlando tudo, dominando tudo. E Senaqueribe diz, opa, a coisa está diferente em Judá agora. Eu quero Judá também. Eles estão prósperos. Você está entendendo? Estão prósperos.
e decide invadir. Aí alguém diria assim: aonde está Deus? Agora surgiu um problema. Ei, olha para mim aqui. Agora o problema não era por causa de pecado. Agora o problema era porque estamos nesse mundo aqui. E enquanto aqui estivermos, problemas podem surgir. Ficou claro isso, igreja? Ué. Agora não era por causa de pecado. Pelo contrário, Ezequias se mostrou que é fiel ao Senhor, resolveu a questão espiritual. Quem compreendeu? Em nome de Jesus. Resolveu tudo. Tirou a idolatria, tudo que não presta. Acabou. Pronto. Ficou top. Top, sabe o que é? Top, ficou legal. Espiritualmente falando. Ficou 100%. Mas agora acontece isso. E Deus deixou. Diga isso, Deus deixou. Ah, por que Deus deixou? Em tudo há um propósito. Repete isso. Em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. Amém? Só para resumir a história, por favor. Esse Senaqueribe começa a blasfemar contra Deus. Porque Ezequias tenta encorajar todo o povo dizendo: pessoal, nós temos conosco Deus. A força deles é humana, a nossa vem de Deus. A nossa força vem de quem, pessoal? De Deus. Isso chegou ao conhecimento de Senaqueribe, que mandou mensageiros e cartas, afrontando todo Judá, dizendo o seguinte: vocês estão pensando que vocês vão resistir? Ninguém resistiu a gente, os outros povos não resistiram a Senaqueribe. Ele é o mais poderoso, é isso, é aquilo outro. Sabe o que Ezequias fez, pessoal? 32:20, veja aí comigo. 32:20, está escrito assim, ó. Porém o rei Ezequias, e quem mais? Porém o rei Ezequias, e quem mais? Quem era Isaías? O profeta. Filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, olha bem para mim, por favor. Você sabe uma coisa que define se uma pessoa vai sair da situação ruim que ela está ou não? Quer que eu diga qual é? É com quem ela se junta, com quem ela se aproxima, é com quem ela passa a conversar, é com quem ela passa a andar, é em quem ela começa a buscar orientação. Você está entendendo? Olha quem que ele vai conversar. Olha quem que ele se junta para orar junto com ele. O profeta Isaías. Você está entendendo, sim ou não? No momento de dificuldade, você se junta com quem? Você conversa com quem? Você fala com quem? Com quem vai te levar a fazer besteira ou quem vai te aproximar de Jesus? Quem está compreendendo isso, pessoal? Guarda isso, gente. Guarda em seu coração. Isso determina se uma pessoa vai sair da crise ou não. Isso determina se a pessoa vai sair do fundo do poço ou não. Com quem ela está conversando, com quem ela está se correspondendo, com quem ela tem unido a fé para orar. Ezequias simplesmente chama o profeta, falou: profeta, junta comigo aí em oração, vamos resolver essa situação. Falou: estamos juntos. Pô. E for a casa do Senhor, orar ao Senhor. Amém? Quer ver o resultado? 21, pode colocar aqui. Vamos ler juntos? Então o Senhor, vamos lá em voz alta, igreja. Então o Senhor enviou um anjo. Quantos anjos? Brincadeira, né? Enviou um anjo. E destruiu o quê? Todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. Sabe quantos eram? 185 mil, meu irmão. Só um anjo. Cara, eu quero um anjo desse comigo. Quem quer um anjo desse? Um só. Um só. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria. E esse, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada.
que coisa. Versículo 22. O próximo versículo, obrigado. Assim, leiam comigo, assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos. Ele lhes deu paz por todos os lados. Glorifica a Deus aí, em nome de Jesus. Lhe deu paz por todos os lados. Que bacana, hein? Amados, nada é complicado para Deus. Um anjo que Ele enviou. Um anjo. Se envia 2, ninguém nem voltava. Se envia 2, nem o Senaqueribe conseguia voltar para a terra dele. E lá os filhos o mataram. Um anjo só. Tudo por causa de uma escolha, de uma decisão. Qual a decisão? Fazer o quê? Aliança com o Senhor. Qual a decisão? Qual a decisão, igreja? Aliança com o Senhor. Aí só para fechar, não ia falar disso não, mas vou falar. O próximo versículo, põe aí, 23. Olha só. Muitos o quê? Traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a quem? A Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi enaltecida à vista de todas as nações. Meu irmão, quando as pessoas ouviram falar aquilo, todo mundo queria o quê? Colar com Ezequias. Eu imagino alguns se aproximando e falando assim: Ezequias, eu sabia que você ia vencer. Meu irmão, você tem que estar pronto para os bajuladores também, é ou não é verdade? Quando você vê, você tem que estar pronto para os invejosos e tem que estar pronto também para quem? Os bajuladores, que vão vir, rapaz, eu sempre acreditei em você. Não acreditava nada. Mas Deus abençoou. É ou não é verdade? Aí traziam presentes para ele, para Deus. Meu amado, tudo por causa da atitude de um homem só, igreja. De uma pessoa. Você tem noção que suas atitudes podem mudar tudo ao seu redor? A nossa vida, em nome de Jesus? E eu gostaria de, nessa manhã, fazer uma oração de aliança com Deus. De aliança. De você firmar uma aliança com o Senhor. De realmente ter vida com Deus. De ter momentos em que você vai parar e meditar na palavra dEle. Que você vai orar a Deus. Que você vai estar na igreja. Poxa, a gente sempre fala aqui, pessoal, quarta e domingo vem na igreja. Você me perdoe, mas quantas pessoas poderiam estar aqui quarta-feira e todos os domingos e não estão às vezes porque não querem? Só por isso. Ou preguiça, ou isso, ou aquilo, preferem ficar em casa às vezes se enchendo de cortisol. Como assim? Assistindo lá os telejornais, só vendo notícia ruim, desgraça, vendo a mídia te manipular sem perceber. Enfim, podendo estar na casa de Deus, buscando, ouvindo a palavra, se renovando diante do Senhor. Amém, igreja? Quantos podiam fazer isso? Pessoas que às vezes, pessoas já antigas já, na igreja, antigas já do Evangelho, porque os novos que vêm, tudo, a gente fala aqui, eles não ouviram tudo. Quantas pessoas novas, não, estou aqui quarta e domingo, ouviu o senhor falar no altar, e o outro que às vezes já está na igreja um tempão, não vem não, por causa disso, aquilo, outro, é aquilo, a desculpa não muda, meu amado. A desculpa não muda quem é você diante de Deus. Faça uma aliança com Deus, pessoal. Tira aquilo que você sabe que tem que tirar. A gente está começando um novo ano, pessoal. Em nome de Jesus, você está aqui. Você que viajou, está aí pelas redes sociais acompanhando. Deus está nos dando uma oportunidade. Uma pessoa tomou uma atitude. Vamos trazer Deus de volta para a gente. Vamos trazer a presença de Deus. Quem te vence, se escara tudo. Quem te muda isso.
o resultado foi prosperidade. Inimigos continuaram se levantando, sim, como a gente viu aqui, mas tranquilo, Deus era com eles. Ó. Deus sendo contigo, meu amado, o que se levantar contra você vai cair por terra. Digam graças a Deus. O que se levantar contra você vai cair por terra. Eu vou falar a primeira parte, você complementa. Eu vou dizer, o que se levantar contra você, você vai dizer, vai cair por terra. Vamos lá. O que se levantar contra você, vai cair por terra. Mais uma vez, o que se levantar contra você, vai cair por terra. Quem crê, glorifique a Deus aí então. Fique de pé em nome de Jesus, meu amado. Nós vamos orar nesse instante. Vamos orar. Se você diz assim, eu já tenho uma aliança com Deus, então renove essa aliança. Amém, igreja? Renove. Você que é um servo de Deus, que servo nós temos sido? Honestamente, que servos nós temos sido? Eu falei do poder do jejum semana passada. Quantos de nós já começamos a jejuar realmente? Eu vou dizer uma coisa para você, eu preguei domingo passado e serviu para mim. Eu fiz um jejum nesses primeiros dias do ano que eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca fiz. Um tempo que eu nunca havia feito. Eu, Gerson, já de mais de 30 anos que a gente prega o Evangelho. É aquilo, eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim também. Pois. Não é só para você. A palavra é para todos. Amém, igreja? Não tem essa, mas eu já conheço. Eu já conheço, mas peraí. Aí é que eu tenho que praticar mesmo. Se eu já conheço, sim ou não? Tudo vai mudar na sua vida, meu amado. Se você tiver o quê? Uma aliança com Deus. Começa pelo espiritual. Se houver pessoas aqui que você sente a necessidade de vir diante do altar, orar aqui diante do altar, porque você percebe que você enfraqueceu na sua aliança com Deus, ou quebrou sua aliança com Deus, e você quer refazer essa aliança, firmar de fato essa aliança com o Senhor, sinta-se à vontade, enquanto a gente estiver orando, querendo vir aqui diante do altar, assim para você. Tem pessoas que gostariam? Se tiver, pode vir aqui agora, diante do altar, em nome de Jesus. Se você diz, bicho, eu tenho que consertar alguma coisa em mim, alguns comportamentos, enfim, em nome de Jesus. Mas eu queria que nesse momento, você simplesmente guardasse essas 3 perguntas, que eu mostrei para você hoje. Qual a minha situação atual? Por que eu estou nela? Por que eu cheguei aqui? E o que eu faço para sair? Respostas nós tivemos aqui na palavra. Sim ou não, igreja? Feche seus olhos em nome de Jesus. Fale com Deus. Quem quiser vir diante do altar, sinta-se à vontade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fale com Deus, igreja. Fale com Jesus.